Temos visto de manhã como o mal pode se normalizar na vida do povo de Deus. O mundo não precisa dessa normalização, porque o mundo já está normalizado. O mundo já é maligno. É o normal. É o normal para o mundo. O chocante é quando o mal se normaliza na vida do povo de Deus, na vida do crente, minha vida, na sua vida. Hoje eu quero ver como podemos nos vacinar, nos proteger e sim até nos curar, identificar e tratar do mal. Hoje eu quero falar sobre quebrando o ciclo do mal, quebrando o ciclo do mal. Romanos 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É interessante notar que todo esse mal que nós lemos em Miqueias foi causado por uma coisa, o mal. Como o pastor disse agora há pouco, as pessoas estavam deitadas em suas camas, em casa, pensando que mal eles fariam no dia seguinte. Bolando, maquinando maneiras de cometer maldade. Veja que absurdo. O povo de Deus, eram judeus. Pessoas que, teoricamente, conheciam a palavra de Deus, conheciam a Deus. Então, vamos ficar alerta quanto a isso. Eu vou dizer umas frases agora, são frases de efeito, tá? Não estou dizendo que isso é verdade. Mas quem já ouviu falar a frase, homem não presta? Alguém já ouviu falar isso? Com certeza. Quem já ouviu falar, mulher é tudo igual? Quem já ouviu falar isso? Se é verdade ou não, eu não estou debatendo aqui. E que tal essa? Pastor é tudo ladrão. Ouço muito isso. E essa assim. Eu não ajudo mais ninguém. Para mim chega. Eu não vou ajudar mais ninguém. Que tal essa? É isso que dá ser bonzinho? É isso que dá ajudar as pessoas? Alguém já ouviu essa frase? Qualquer uma dessas frases ou uma combinação delas. Alguém aqui já pensou isso no coração? Não precisa levantar a mão. Mas quem aqui nunca teve esse pensamento no coração? Talvez todas elas, mas eu espero que não seja todas, mas isso acontece quando nós somos vencidos pelo mal. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não te deixes vencer do mal. Quer dizer o quê? Não seja vencido. Nós precisamos quebrar esse ciclo. O mal como uma entidade, se pudermos chamá-lo assim. O mal, ele não busca apenas incomodar, importunar e atrapalhar a nossa vida. O mal, ele busca, assim, nos tornar em pessoas más. O mal não quer apenas infernizar nossa vida, ele quer nos transformar em agentes infernecedores, em agentes do mal. Nós sentimos a importunação, nós sentimos a dor, nós sentimos o que o mal produz em nossas vidas, mas esse não é o alvo final. O alvo final do mal é nos tornar, é nos vencer, é nos fazer pessoas más. Que do mesmo jeito que nós fomos afligidos pelo mal, nós fomos vencidos pelo mal, agora o mal quer nos tornar pessoas que vão vencer e afligir e tornar pessoas além de nós no mal. É um ciclo, é uma corrente. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos da importância de quebrarmos essa corrente, quebrar esse ciclo, não ser aquele elo a mais na corrente do mal, que recebe o mal, que sofre o mal,
e passa o mal adiante. Que é influenciado e transformado pelo mal e influencia e transforma outras pessoas para o mal. O mal quer transformar o nosso caráter. E o mais triste é que o mal quer transformar o nosso caráter justamente naquela coisa que nós odiamos. Confissão. Uma coisa que eu odeio é gente folgada. Alguém gosta de gente folgada? Ninguém gosta de gente folgada. Mas eu preciso perguntar, será que eu não estou sendo folgado? Será que tanto odiar pessoas folgadas, eu vou me tornar alguém folgado? Será que eu vou me tornar naquilo que eu tanto odeio? Eu tanto odeio o mal, eu tanto repudio o mal, eu sou afligido e sofro com o mal, e eu odeio o mal cada vez mais. Mas será que, de repente, não vai ser eu agora com caráter mau? Dizendo, é isso que dá ser bonzinho? É isso que dá ajudar o outro? É isso que dá confiar nas pessoas? É isso que dá acreditar nas pessoas? Eu não vou acreditar em mais ninguém. Eu não vou ajudar ninguém, não vou confiar em ninguém, ninguém presta. Encontro pessoas evangelizando que foram tão massacradas por pastores. Por pastores. Eu não faço com as duas mãos porque estou capacitado, mas entendam. Pastores com P minúsculo. Ou eu costumo chamar de astores. Pessoas que foram tão massacradas, humilhadas, enganadas. E quando vem alguém chegando, é um pastor, eu não quero nem conversa. Se tiver uma pedra, eu pego e jogo. Por que esse ódio todo? Porque já foram afetados, eu não quero mais conversa com o pastor, não quero saber de igreja. E muitos rejeitam Deus, não por Deus, mas com as pessoas que representavam Deus, que se diziam de Deus. Então, cuidado, para não ser transformado, e cuidado para não se tornar um agente. Temos também outra fonte muito perigosa, o que eu chamo de a maldade fantasma. Nossa, pastor, muito sombrio, assustador. A maldade fantasma é quando a maldade que na realidade não existe, só existe aqui. É quando nós criamos uma ideia de que as pessoas estão fazendo ou buscando o nosso mal. Não estão. Mas se a minha percepção é que alguém está querendo o meu mal, porque eu não estou confiando em mais ninguém. Vamos confiar em todos. O resultado é que nós criamos maldades fantasmas. Porque eu fui para a igreja ontem e o pastor não olhou para a minha cara. Não é que ele não olhou para a sua cara. Ele não viu. Não, porque o irmãozinho, ele deixou de fora. Não, não. Nós ficamos complexados ao ponto de achar que todo mundo está maquinando, querendo aprontar conosco. É maldade fantasma. Mas a maldade fantasma, mesmo sendo irreal, é tão eficaz para nos afetar. É tão eficaz para nos influenciar, mesmo sendo inexistentes. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que vencer o mal. Vencer o mal faz parte da essência cristã e da integridade do espírito. E se nós não estamos vigiando e atuando, sendo vacinados e curando-nos do mal, nós vamos sim ter problemas com a maldade. E todo problema que nós lemos em Miqueias, toda situação do povo de Israel, é que as pessoas tinham o que no coração? Maldade. Elas iam dormir, ficavam na cama, não conseguiam relaxar. Já sei o que eu vou fazer amanhã. Eu já sei como eu posso infernizar a vida de alguém. Era maldade. Pessoas que haviam sido vencidas do mal. Então hoje eu acho importante nós quebrarmos esse ciclo a começar com nós mesmos. Existem 3 situações que nós precisamos evitar. Vamos voltar para o versículo 21 de Romanos 12, que é a mais óbvia e que se lança das páginas. Não seja vencido. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A maior derrota do cristão não é sofrer injustiça.
A maior derrota do cristão não é o resultado que o mal pode nos causar, mas é permitir que a injustiça nos mude. É se render e sermos vencidos, sermos dominados pelo mal. Esse termo aqui na Bíblia, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal, uma palavra interessante. Essa palavra vencer vem na palavra nico, quer dizer dominar. Não é apenas vencer, é dominar. É ter domínio, é ter controle. Então aqui diz, não te deixes vencer do mal, quer dizer justamente isso. Não seja controlado, dominado. Não deixe o mal ditar como você vai agir. Isso é ser vencido pelo mal. Temos que ter muito cuidado, muito cuidado. O texto aqui nos alerta que o mal não deve jamais nunca ter conquista, domínio, autoridade em nossas vidas. Não seja vencido pelo mal. A maldade que alguém nos aflige vai sim ditar o nosso estado emocional. Nossas emoções. E o crente não deve viver pelas emoções, mas pela fé. Mas sejamos honestos. Nós somos influenciados e muito por nossas emoções. Elas podem sim ser dominadas. Devemos ser dominados pela palavra de Deus? Conquistados pela palavra de Deus? Influenciados pela palavra de Deus? Mas a grande e talvez a triste verdade é que as nossas emoções podem sim nos dominar. E o mal tem esse poder de nos dominar. Nós perdemos o nosso domínio. Nós nos tornamos aquilo que nós odiamos. É o mal. Deixamos de ser livres para ser bom e somos subjugados e nos tornamos mal. Nós somos escravizados pela maldade alheia, nós somos dominados pela maldade dos outros. Eu não tenho controle sobre a maldade dos outros. Eu não tenho controle sobre aquelas pessoas que estavam em suas camas e não conseguiam dormir antes de maquinar o mal. Eu não tenho controle sobre elas, mas eu tenho controle para não me deixar ser dominado, conquistado pelo mal. Isso nós temos controle. Se o mundo quer maquinar o mal, se os maus querem ficar na cama, bolando, maquinando como fazer mal, o problema é deles. Eu só não posso deixar que esse mal se torne o meu problema. Como? Não deixando ser vencidos. Nós temos um exemplo. Davi e o rei Saul. Saul foi um agente humano que tentou dominar a alma de Davi e transformar a sua maldade. Eu vou ler 1 Samuel 19:10. E Saul procurava encravar a lança a Davi na parede. Porém, ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede, e Davi fugiu e escapou naquela mesma noite. Você sabe que Davi teve várias ocasiões em que ele tinha no seu poder a capacidade de ter matado, acabado, destruído Saul. Lembra da história que ele estava se escondendo numa caverna, fugindo de Saul? De todas as cavernas, o rei Saul decidiu entrar justamente na caverna que Davi estava. Para encurtar a história, ele poderia ter ido e ele foi instigado por um colega. Falou, Davi, vai lá. Esqueceu que foi ele que lançou uma lança e por pouco lhe cravou na parede. Vai lá, dê o troco, acabe com ele. Davi falou, longe de mim fazer uma coisa dessas. Davi não foi influenciado ou mudado pela maldade que Saul tinha para com ele. Eu vou ser bem franco. Como novo crente, eu li isso pela primeira vez. Pela primeira vez, não tinha lido mais, não conhecia o fim, era a primeira vez, um crente recém-salvo. Eu estava torcendo. Vai, Davi, vai, Davi. Deixa eu ler um pouquinho mais. Davi, vai lá. Faz assim, Davi. Faz assim, Davi. Eu estava torcendo para Davi ir lá e ser influenciado pelo mal.
Eu confesso, até hoje, se fosse eu, mas Davi não foi vencido pelo mal. Davi não deu o troco. Eu diria o troco merecido, o troco devido e o troco justificado. Davi não foi vencido pelo mal. A essência de Davi não foi mudada, o seu caráter não foi mudado pela maldade de outro. Tenhamos cuidado. Davi já tinha matado um urso e um leão, com as próprias mãos. Ele poderia ter dado o troco ali. O elemento de surpresa, ele tinha uma espada, Saul estava indefeso. Mais uma vez, se fosse eu, a conversa teria sido outra. Não te deixes vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. O que Davi fez? Ele falou, não vou fazer isso. Quando Saul saiu da caverna, estava a uma distância segura, que também Davi não é bobo, ele clamou e disse, reconhece esse pedaço de pano que eu tenho aqui na minha mão? Aí Saul, acho que olhou assim na sua capa. Parece com o meu. E Saul falou, você é mais nobre do que eu. Saul tinha todo o exército. Saul sabia na caverna onde Davi estava. Saul podia ter dito, ei, otário, pode falar otário? Otário. Guardas, ele está naquela caverna, olha onde ele está. Todos lá dentro e só saem com ele com a cabeça. Sabe o que Saul fez? Ele falou, você é mais nobre do que eu, Davi. E foi embora. Deixou Davi em paz. Davi venceu o mal com o bem. E até Saul, que estava em busca de tomar sua vida, foi vencido pelo bem. Saul, em vez de matá-lo, Saul falou, vou embora. Vou deixá-lo em paz. Não seja vencido pelo mal, mas vença o mal pelo bem. O mal de Saul foi vencido pelo bem de Davi. Porque Davi não foi transformado, mas manteve seu espírito. Ainda em Romanos 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal. Parte desse ser vencido é justamente a questão de ser recrutado. Não seja vencido, não seja recrutado. Como eu disse, o mal não quer apenas importunar e atrapalhar a sua vida, ele quer tornar de eu e você pessoas maldosas, ele quer nos recrutar. Literalmente nos recrutar. Procura agentes do mal. Ele quer nos recrutar para a sua obra de infernizar a vida dos outros. Uma vez vencidos pelo mal, nós somos recrutados para o mal. Vencidos pelo mal e recrutados para o mal, cometer o mal. Primeiro, o mal quer te dominar. Isso é passivo. Eu não tenho. O mal quer me dominar. Eu não posso fazer nada com a vontade do mal de me dominar, de me conquistar, de me vencer. O que eu posso rejeitar é não ser vencido por ele e me tornar ativo. Ativamente ser alguém que está agindo como mal. Não seja um aprendiz das trevas. Quando deixamos de ser vencidos pelo mal, nós nos tornamos aprendizes do mal. Aprendizes das trevas. Um exército, quando recebe o recruta, que foi recrutado, a primeira coisa que o exército faz é treinar aquele recruta. Ele vai aprender como manusear armamentos, como viver na batalha, como proceder. Ele foi recrutado, ele é então treinado. Uma empresa, quando contrata alguém, vai primeiro então treinar
aquele funcionário para as suas funções. O mal quer nos recrutar, o mal quer nos treinar para sermos agentes do mal. E ele faz isso amplificando e potencializando. Como? Aqui diz, não, mas vencer o mal com o bem. Romanos 12, versículo 17, um pouquinho depois. Não torneis a ninguém mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. É o oposto de fazer mal. São coisas honestas. Então, como é que o mal nos recruta e nos treina? Nos levando a tornar o mal pelo mal. Tu fez isso, foi? Agora eu vou dar o troco. Saul, você queria me matar? Chegou o dia do acerto de contas. Você está na caverna, você não sabe que eu estou aqui. Eu vou chegar pertinho de você e vou acabar com você, Davi. Tome! Eu tornei mal por mal. Quando nós damos o proverbial troco, o que foi que ele falou de mim? Ou melhor, o que foi que ela falou de mim? Pois agora eu sei eu vou falar dela agora. E se não tiver nada, eu vou inventar e vou exagerar. Porque falou de mim. Sabe o que é isso? É tornar mal por mal. Não fez mal? Fez mal. Mas para fazer mal de volta, você está sendo recrutado, treinado e já está atuando como um agente do mal. Aí a pessoa ouve, aí começa o ping-pong da maldade. Toma lá, dá cá, toma lá, dá cá. Daqui a pouco a Terceira Guerra Mundial acontece, ninguém sabe nem como é que aquilo começou. Foi porque alguém tornou mal por mal. Não façamos isso. Eu vou dar uma péssima notícia para quem não sabe. Nenhum de nós somos fluxicheiro. Nós somos muito bons a julgar e condenar os outros. Muito severos com os outros. Com nós, não, é diferente. Nós somos bem graciosos, misericordiosos. Eu não sou perfeito, mas também eu não sou dos piores. Não, nós somos dos piores. Eu sou, você é. O nosso coração é mau, o nosso coração é perverso. Jeremias 17, 9, enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Veja bem, não só nosso coração é mau, nem enganoso. Falando ontem, qual é um dos DNA do diabo? Engano. Onde você vê mentira e engano, tenha certeza que o diabo está no meio. Pois bem, nosso coração é o quê? Enganoso e perverso. Duas coisas que falam do inimigo. O inimigo é mau, é perverso, ele é enganoso. E pasmem, o nosso coração também. Então, ninguém aqui é fluxicheiro. Talvez a irmã Simone, tá? Se não, eu vou ter depois. Mas se nós não somos fluxicheiros, nós temos a capacidade de infligir mal nos outros. Sei lá, em Gálatas, capítulo 5, as obras da carne, é um repertório terrível. Mas cada uma daquelas obras já está presente no nosso coração. Cada um de nós aqui, nós temos a capacidade e habilidade de fazermos uma ou todas aquelas obras que vai nos manter em xeque, em controle, é o fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito. Mas está lá. Ninguém precisa semear, ninguém precisa ensinar. Uma criança pequena, não precisa ensinar ela a desobedecer mãe, pai, mentir, arengar. Não precisa ensinar. Por quê? Está lá. Está lá. Alguém fez curso de mentira, curso de ser rebelde, curso de desobedecer? Não. Por quê? Porque já está lá. Já está presente, latente, dentro do nosso coração. Mas o mal sempre envia um agitador, um Saul. Caso de Acabe e Jezabel. Acabe era mau. Acabe não era fluxicheira. Acabe foi um rei terrível, talvez um dos piores
de Israel. Mas Jezabel, por incrível que pareça, o recrutou a um nível de maldade, a um nível de abominação sem precedentes. Por quê? Porque sempre dá para ser mais mal. Sempre dá para piorar um pouquinho mais. 1 Reis 12, 21. Porém, ninguém fora como Acabe. Não tinha alguém tão ruim quanto Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, lhe instigava. Jezabel, a sua mulher. Cuidado, homens, olhe para sua mulher e perceba que ela tem o poder de lhe instigar para o bem ou para o mal. Irmãs e esposas, futuras esposas, instigue seu marido para o bem. Para o bem. Homens, não sejam instigados para o mal, por ninguém, inclusive suas esposas. E maridos também, não instiguem. Pais, não instiguem seus filhos, não os suscite, não levante a ira. Todos nós temos capacidade de ser uma Jezabel na vida de alguém. Todos nós temos a capacidade de ser um Acabe. Por mais mal, podemos ser mais maus ainda. Sempre cabe um pouquinho mais de maldade. Acabe deixou de ser apenas um péssimo rei, mas foi um rei que, o texto diz, foi vendido ao mal. Vendido. Possuído, dominado, vendido. Devido à influência que o cercava, a saber, a sua mulher. Cuidado. Não seja vencido, não seja recrutado. E por último, ainda no texto, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não seja um retransmissor. Não seja um retransmissor, um repetidor. Vocês sabem que ouviram dizer que está tendo um campeonato de futebol aí, chamado Copa do Mundo? Alguém está sabendo disso? Pois é. Os jogos são lá nos Estados Unidos, Canadá, México. Você liga o seu telefone, sua televisão, o que seja, está lá ao vivo. Sabe como aquelas imagens chegam até a sua casa? Através de repetidores. Você pensa que o rapaz com a câmera ali está ligado diretamente na sua televisão? Não. Ele passa por uma série de repetidores. E fazem o quê? O que o nome diz? Eles repetem. Eles retransmitem aquela imagem para que ela saia lá do outro lado do mundo e chegue até você em cores e ao vivo. Pois é. Não seja um retransmissor. Não expanda o alcance da maldade. Quebre o ciclo do mal. Não seja um retransmissor, seja um disjuntor. Exatamente isso. Você vai ali e você faz um disjuntor e você desarma ele, acaba a energia elétrica aqui, fica tudo no escuro, não vai ficar porque está de dia. Mas você pode desarmar, não ser um juntor, mas seja um disjuntor. Desative, não passe adiante aquela corrente do mal. Pessoas amarguradas espalham o mal. Pessoas amarguradas espalham amargura. Pastor, eu conheço alguém que pensa uma pessoa amargurada. Ela entra no quarto, acaba com um clima. Antes de abrir a boca, você olha para o rosto dela e é um rosto amargurado. Inclusive, não vou falar nada não. Sabe o que é isso? A amargura é tanta. Não precisa abrir a palavra, não precisa abrir o bico, não precisa falar nada. Sabe o que é isso? É alguém que recebeu muita amargura e não soube lidar. Absorveu aquela amargura, a transformou de tal modo que muitas vezes até a fisionomia da pessoa muda. Você dá um olhar para a pessoa e você fala, amargura.
amargura. Cuidado. Temos que vencer o mal com o bem. Por um ponto final à amargura. Que ninguém mais além de mim seja amargurado. O cristão fiel, ele recebe o impacto do mal e neutraliza. De mim não passa. Sim, me injustiçaram, me caluniaram, me atacaram, me prejudicaram, me tropeçaram, mas morre aqui. Morreu aqui. Traíram minha confiança, fui enganado, tomaram proveito da minha bondade, mas eu vou absorver isso. Eu vou colocar aquilo na cruz. Eu não vou ser amargurado. Eu vou mortificar esse mal. Acaba aqui. Você não vai ter aquele semblante amargo. Você não vai ter palavras amargas. Você não vai ter ações de amargura, de maldade. Por quê? Porque você absorveu o impacto. É isso que um crente fiel faz. Você pode ser um crente e ter um rosto amargurado. Por quê? Você não absorveu. Você precisa passar. Você precisa devolver. Isso não é ao que Deus nos chama. Você veja Estevão, no livro de Atos, 7. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Qual o contexto aqui? Estevão estava sendo apedrejado pela ira e maldade de homens maldosos. Apedrejado, estava recebendo uma execução sumária, apedrejamento, ódio, raiva. O que foi que ele fez? Ele falou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Sabe quem falou palavras muito parecidas com isso? Foi nosso Senhor na cruz. E disse a mesma coisa. Senhor, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Estevão podia ter dito: Senhor, chova fogo do céu, destrua os teus inimigos. Estevão não foi vencido pelo mal. Ele foi vencido pelo bem. Ele fez o que Cristo fez. Quando alguém é mau, nos joga calúnia, perseguição, nos explora, o que o crente deve fazer? Como Estevão: Senhor, perdoa-lhes. Eles são amargurados e maldosos porque não souberam lidar com o mal, e esse mal os transformou. Eles foram vencidos, recrutados, estão sendo retransmissores do mal. Senhor, perdoa-lhes, que eu não seja assim. Morreu. Ah, pastor, mas é muito difícil. É difícil o homem fazer isso. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Seja vencido pelo bem. Seja um retransmissor do bem e não do mal. Seja o ponto final do mal. Quando o mal chega à nossa porta, abra ou receba e feche a porta. Não retransmita. Clame o poder de Deus. Essa graça a Deus. Sofra o dano. A nossa obra não é em vão. E eu vou ficar no prejuízo, pastor? Me enrolaram, me enganaram, falaram mal, e vai ficar por isso mesmo? Não, não vai ficar por isso mesmo. Mas existe um Deus no céu que tudo vê, que tudo sabe, que está vendo você agindo como Cristo agiu na cruz, como Estevão agiu a ser apedrejado, como Davi agiu ao ser perseguido, e Deus vai nos recompensar, porque a nossa obra não é em vão. Não seja vencido pelo mal. Quebre o ciclo do mal. Senão nós vamos terminar exatamente
como as pessoas no tempo de Miqueias. Iam para a cama, não conseguiam dormir, não conseguiam relaxar, descansar, não conseguiam desligar a mente, até maquinar algum mal contra alguém. Não sejamos assim. Por causa da destruição que vem. Por causa daquele semblante amargurado que vem. Aquela atitude de não confiar em ninguém, não querer ajudar ninguém, não querer saber de ninguém. Ficamos egoístas, introvertidos em tudo, não queremos saber de ninguém. Ah, pastor, eu não compartilho o evangelho, porque uma vez eu fui falar com alguém do evangelho e fizeram cara feia para mim. Deve ter sido horrível. Pastor, fui falar com alguém e me rejeitaram, bateram aqui nunca acontece muito isso, mas bateram a porta na minha cara. Posso ver as cicatrizes? Essa batida de porta? Tem uma irmã que, lá em Maceió, ela foi mordida por um cachorro levando o evangelho. Uhum. Ela tem mais cicatrizes do que eu tenho. Já cuspiram em mim. Já cuspiram em mim. O que você fez, pastor? Fiz assim, ó. Cuspa mais. Não, eu não fiz isso. Cuspa mais. Não, vou ser franco, eu tive que invocar todo o poder que eu tinha para não. Eu não vou dizer que eu não fui tentada. Pois é. Paulo falando sobre resistir ao pecado. Quem de vós resistiu ao pecado até derramar sangue? Alguém aqui resistiu tanto ao pecado a ponto de. Se você e eu estamos amargurados com as pessoas, que ninguém presta, isso que dá ser bonzinho. Sabe uma das coisas que você não vai fazer? Você não vai compartilhar o evangelho. Por quê? Ninguém presta. Fizeram um cara feio uma vez para mim. E nós deixamos de ser um retransmissor do bem, porque nós somos um retransmissor do mal. Não seja vencido pelo mal, mas vença o mal. Amém? Pastor?